Voltando então à discussão com relação às organizações internacionais, nós fizemos uma abordagem inicial, porque elas surgem e identificamos que a organização internacional então é a participação voluntária dos Estados, que tem personalidade jurídica de direito internacional público, portanto é um sujeito de direito internacional público e tem as suas relações próprias como sujeito de direito internacional público, podendo contrair direitos e obrigações no cenário jurídico internacional, podendo então ser responsabilizada como tal. Então vamos observar as principais características das organizações internacionais. Nós podemos identificar de uma forma clara e objetiva que a organização internacional então ela é criada por Estados. Por isso ela deve ser nominada e conceituada como intergovernamental ou interestatal. Então vocês podem em algum lugar observar que pode ser uma organização interestatal ou entre nações, né? Dependendo do qual autor que você estiver lendo, pode acrescer essa ideia também, que é entre nações. Então, a primeira característica marcante de uma organização internacional é que ela é criada por Estados. E vamos acrescer uma informação. Também pode ser membro de uma organização internacional, uma outra organização internacional, ou seja, para atingir a finalidade do qual essa organização foi criada, ela também pode participar de outras organizações internacionais. Então a organização internacional intergovernamental ela pode ser criada por Estados e também pode ter como membro outras organizações internacionais intergovernamentais. Então, já deixamos muito bem claro que particulares, pessoas jurídicas de direito privado, não podem ser membros de organizações internacionais intergovernamentais. Então só podem ser membros e pode ser criada por Estados e também pode ter a participação de outras organizações internacionais intergovernamentais. O ato constitutivo que cria uma organização internacional é um tratado internacional. E nós podemos afirmar claramente que é um tratado multilateral. Por quê? Porque não vai ter uma organização internacional criada por dois Estados. Então uma organização internacional tem que ser criada por mais de dois Estados. Então o tratado que cria uma organização internacional é um tratado multilateral. Esse tratado multilateral, ele pode ter algumas nominações. As nominações mais utilizadas ou é carta ou é estatuto. Então, exemplo, a Carta da Organização das Nações Unidas, a Carta da Organização dos Estados Americanos, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça e assim sucessivamente. Então, a organização internacional ela é criada por Estados mediante um tratado multilateral que já estabelece quais são as suas finalidades. Outra característica básica da organização internacional é que ela é criada mediante a vontade livre dos Estados. Por quê? Porque para participar e para criar um tratado internacional, nós precisamos que os Estados manifestem essa vontade de forma livre. E aí nós vamos observar que essa vontade livre na associação dos Estados para ingressar ou para criar essa organização internacional. Então nós vamos ver que as organizações internacionais elas são criadas por tratados multilaterais pelos Estados de forma voluntária. No entanto, depois de criada, a organização internacional ela pode ter aquela mesma classificação que nós vimos lá dos tratados internacionais. Ela pode ser fechada ou ela pode ser aberta. O que é uma organização internacional de natureza fechada ou aberta pela classificação dos tratados? Uma organização internacional fechada quer dizer que só pode participar aqueles estados que participaram da sua criação. E uma organização com a natureza aberta, ou seja, os estados que a criaram, podem ter outros ingressantes que façam a adesão a este tratado internacional. Nós podemos identificar a Organização das Nações Unidas, quando criada em 1945, vocês vão ler alguns autores que falam de 50, outros autores que falam de 51 estados. E hoje são 193, ou seja, nós tivemos a adesão de um número significativo de estados nesse período de 1945 para cá. Então, ela
é uma organização que aceita a adesão. Então, a participação na criação ela é voluntária, e para a adesão também é o mesmo critério, é uma adesão voluntária dos estados que queiram participar. Então, uma organização internacional intergovernamental ela é criada voluntariamente pelos estados mediante um tratado internacional que já estabelece o seu objetivo neste próprio tratado, já é pré-estabelecido. E a adesão também é voluntária. As organizações internacionais e intergovernamentais têm capacidade civil própria e personalidade jurídica própria, ou seja, distinta dos Estados-membros que a criaram. Então, ela assume direitos e obrigações em nome próprio, ela assume direitos e obrigações em nome da organização internacional e não no nome dos estados que a compõem. E ela também tem como regra ter um caráter permanente. A organização internacional é criada para ser de caráter permanente. Ela pode vir algum dia ser extinta, ou ela pode vir algum dia ser substituída por uma outra organização que tenha um escopo maior ou que tenha objetivos mais atualizados. Então, os estados que a criaram podem transformá-la em outra ou pode extinguir essa organização internacional. Mas ela, em regra, ela é esse caráter permanente para perpetuar para a eternidade. Os seus órgãos, ela tem diversos órgãos. Nós vamos observar a estrutura de uma organização internacional. Ela normalmente tem uma Assembleia Geral, tem um conselho, tem uma parte administrativa, e assim ela possui no próprio estatuto de criação dela, no tratado de criação, a atividade de cada órgão desse e quem representa esse órgão de uma forma autônoma ou vinculado a determinado ato de um colegiado. E as organizações internacionais, ela tem também um privilégio, o mesmo que os estados possuem com relação à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Então, esses representantes das organizações internacionais acreditados junto à organização pelos estados, eles possuem os privilégios e imunidades diplomáticas também estabelecidas na Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Então, essas são as principais características de uma organização internacional criada por estados, mediante um tratado internacional, de forma voluntária, possui personalidade jurídica e capacidade civil própria, distinta dos seus estados-membros, de caráter permanente, que cada órgão, então, possui a sua esfera de autonomia estabelecida no tratado internacional, e os seus representantes possuem imunidades diplomáticas, como possui também os representantes dos estados, como prevê a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1969. Essas organizações internacionais podem participar do cenário jurídico, porque elas têm personalidade jurídica própria e são sujeitos de direito internacional público com capacidade plena, idêntica dos estados, desde que elas atuem no seu objetivo, para atingir o objetivo do qual ela foi criada. Então, ela tem autonomia funcional e tem, então, essa autonomia para gerir, para alcançar os interesses e finalidades para a qual foi criada. E nós observamos que os princípios jurídicos que regem a vida de uma organização internacional é o princípio da especialidade. Então, as organizações internacionais, elas são criadas com o objetivo próprio no tratado internacional que a criou, atribuindo a ela determinada finalidade: saúde, comércio, relação de aproximação dos estados, cultural, pesquisa e assim sucessivamente, como nós vamos analisar mais à frente. Então, ela é criada baseada no princípio da especialidade. E as organizações internacionais podem ter das finalidades mais diversas, como nós vamos ver mais à frente. Então, no ato constitutivo dessa organização internacional, vai dar o objetivo, vai trazer a estrutura que ela possui, quais são os seus órgãos, quais são as formas de decisão e qual a magnitude que ela pode atuar. Sabendo que existem dívidas, existem, para funcionar uma organização internacional,
ela vai ter que contrair dívidas, ela vai assumir compromissos, energia elétrica, transporte de pessoas, pagamento de funcionário e assim sucessivamente. Quem vai pagar essas dívidas? A Organização Internacional Intergovernamental. E para ela pagar essas dívidas, como ela não possui receita própria, ela apresenta um orçamento anual que é rateado entre os estados que a compõem. Então, os estados que a compõem vão suprir a necessidade financeira dessas organizações internacionais. Então, os estados que a compõem financiam o funcionamento dessas organizações internacionais. Então, a organização internacional ela não tem soberania, como muita gente pode pensar, como atribui-se ao Estado soberania. A organização internacional não possui essa característica que nós vimos com relação aos Estados. E as organizações internacionais intergovernamentais, já foi afirmado e eu reafirmo, não parecem, não tem nada a ver com as chamadas ONGs, ou organizações não governamentais. Os organismos internacionais ou as organizações internacionais intergovernamentais, elas possuem essa personalidade jurídica própria, a capacidade de atuação e realização dos seus atos jurídicos no plano internacional para atingir as suas finalidades. E aí nós vamos ver finalidades como saúde, finalidades de caráter diplomático, finalidades de caráter administrativo, podem celebrar então tratados internacionais para atingir essas finalidades e assim sucessivamente. Hoje nós podemos afirmar com certeza que existe um número maior de organizações internacionais do que estados, sejam de natureza global, sejam de naturezas regionais. E aí, essas organizações internacionais também podem, quando assumem direitos e obrigações, cumpridos ou não cumpridos, esses direitos e obrigações serem acionados também junto a cortes internacionais, como os estados também podem. Então, se ela reconhece a competência de determinadas cortes, ela pode ser acionada também, sendo litigante no polo ativo ou no polo passivo de uma corte internacional. E como nós chegamos a essa conclusão? Por uma opinião consultiva, por um parecer consultivo, dado pela Corte Internacional de Justiça, e aí a partir dessa ideia, nós chegamos à conclusão de que as organizações internacionais, com base nesse parecer consultivo, possuem capacidade jurídica própria, é sujeito de direito internacional público e pode demandar ou ser demandada junto a uma corte internacional. E aí as organizações internacionais podem ser demandadas pelas suas responsabilidades e esses organismos que a criaram não têm responsabilidade em princípio da responsabilidade atribuída à organização que ele participa. Todavia, contudo, em alguns momentos, tendo verificado que foi criada uma organização internacional e que não foi dado a ela toda a autonomia pelos estados que a criaram, o Conselho Internacional sobre o Dano já chegou à conclusão que na sua extinção, quando ele assumiu compromissos, já foi rateado esse prejuízo aos estados que participavam do Conselho Internacional sobre o Dano. E assim sucessivamente nós podemos identificar outras organizações que tenham não atingido a sua finalidade, mas não foi criada também de uma forma regular e dadas autonomias a essas organizações. Então tem várias teorias sobre essa matéria de responsabilidade com relação às organizações internacionais e nós vamos ver teorias que afirmam que são responsáveis e outras que não seriam responsabilizados. Existe matéria para todos os gostos. E aí, com relação aos objetivos das organizações internacionais, nós poderíamos identificar organizações internacionais que tenham objetivos econômicos, culturais, sociais, de comunicação, de administração, com relação à proteção ao meio ambiente, de tecnologia, ou organizações internacionais que tenham por caráter a questão judiciária, por exemplo, as cortes internacionais, a Corte Internacional de Justiça, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional. Então, com relação à classificação das organizações internacionais, ela pode ser classificada quanto ao seu objeto, e aí ela pode ser econômica, cultural e assim sucessivamente. A classificação quanto à finalidade, nós vamos observar que é uma preocupação
de identificar a organização, por qual finalidade ela tem, e nós podemos identificar as organizações quanto às suas finalidades, e aí nós vamos identificar que as organizações